Olá, meus irmãos, graça e paz para todos aí. É um prazer estarmos aqui mais uma vez juntos para compartilhar uma palavra nessa noite. E eu já peço a você que não é inscrito, escreve aí, dá um joinha, divulga essa mensagem, para que o YouTube possa entender e passar essa mensagem para outras pessoas. Meus irmãos, hoje nós estamos com um tema aqui, onde estiver Deus não está presente. Porque nós aprendemos há muito tempo, onde tiver 2 ou 3, Deus está. E quantas pessoas já teve esse medo, né? O que será ligado na terra, será ligado no céu. O que desligar da terra, será desligado do céu. Mas em que contexto, né, está esses versículos? E quantas vezes nós ficamos com medo? E hoje nós vamos entender realmente o teor desse texto, para aqueles que não entendem, para nós entendermos melhor o que significa isso. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente. Então você que não se inscreveu ainda, não custa nada, senta o dedo aí e também aperte a opção todas para você receber a notificação. Para quem não me conhece, eu sou Simar Rodrigues de Unamar, Cabo Frio. E é sempre um prazer falar com você de longe, de perto, da cidade, da roça. Estamos aí divulgando essa mensagem da obra consumada, o Evangelho pregado no primeiro século. E hoje nós compartilhamos esse conhecimento. Temos as nossas reuniões aqui aos domingos e sempre é um prazer estar ensinando essas verdades. Não para salvar no mundo espiritual, porque a Bíblia diz em Romanos 5,14, em diante, se não me falha a memória, que a morte reinou de Adão até Moisés. Então hoje não existe morte espiritual. O que existe é falta de conhecimento bíblico para as pessoas passar a reinar em vida e sem temor do mal. Mateus 18, sem mais delonga, versículo 20, que diz assim: pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Mateus está afirmando aqui as palavras de Jesus: aonde tiver 2 ou 3 reunidos em o nome dele, ele se faz presente. Então a pergunta logo que eu faço: e aonde estiver uma pessoa, Deus não está presente? Porque esse texto ele aprisiona as pessoas a ser obrigado a estar numa reunião onde tiver 2 ou 3. Geralmente muitos começam o culto hoje: olha, irmão, vamos começar o culto porque onde tiver 2 ou 3 reunidos, ele está presente. Mas seria esse o contexto? Então, o que seria de Gálatas capítulo 3, versículo 28? Que diz assim: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Opa! Todos vós é um em Cristo Jesus. Então, não tiver um, ali está o quê? Está o corpo de Cristo. Estava a igreja daquela geração. Hoje, não falamos a igreja está aqui hoje, porque a igreja ela era noiva, passou a ser esposa, se casou e hoje estamos no reino do Pai. Então muitos hoje da briga indo por causa de cargo. E nesse texto, nosso irmão Paulo está dizendo que não havia nem judeus, nem grego, nem homem e nem mulher. Só nem homem nem mulher já quebra a doutrina de hoje, que alguns defendem, que as mulheres não podem ser pastora no sistema religioso. E
Paulo está dizendo que não havia mais homem e nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Então não existe homem e mulher para Deus, todos são um em Cristo. Hebreus capítulo 3, versículo 6, que diz assim: mas Cristo, o Filho de Deus, é fiel e responsável absoluto pela casa de Deus. E nós, os servos de Cristo, somos a casa de Deus. Ele mora em nós. Se conservarmos a nossa coragem firme até o fim, bem como a nossa alegria e a nossa esperança no Senhor. Então ali Paulo estava afirmando que eles era a casa de Deus. Como Cristo foi fiel, ou como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus no Antigo Testamento, Jesus também foi fiel sendo a casa de Deus, na casa de Deus. E eles lá também era fiel, porque eles eram a casa de Deus, se eles permanecessem firmes até o final. Que final seria esse? Seria a vinda de Cristo. E se eles não permanecessem? Eles caíam da fé, voltando para o judaísmo. Então aqui nós provamos que aquele texto de Mateus 18, 20, ele tem um contexto. Por que foi dito? Se tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faria presente. Paulo diz que ele não vivia, mas Cristo que vivia em Paulo. E agora nós vamos entender o contexto de Mateus 18, versículo 20. Mateus 18, 15, que diz assim: se um irmão pecar contra você, vá e fala com ele, em particular, para que ele possa ficar frente a frente com a sua falta. Se ele ouvir e confessar, você ganhou de volta esse irmão. Ganhou para Jesus ou ganhou para ele mesmo? Porque ali teve uma ruptura entre um irmão e o outro. Mas se ele fosse lá e falasse para ele, e realmente aquele irmão entendesse que ele estava errado, aquela amizade, aquele amor, aquela confraternização tinha voltado de novo. Ele ganhava o seu irmão de novo para ele. Versículo 16: mas se não ouvir, leve então 1 ou 2 outros com você, e vai a ele novamente, provando tudo quanto você diz, por meio dessas testemunhas. Então, ele foi lá, não resolveu nada. Leva 1 ou 2 irmãos com ele de volta, para ver se aquela contenda é resolvida. E o versículo 17: se ainda assim ele se recusar a ouvi-los, então leve o caso à igreja ou à congregação. E se ele se recusar também a ouvir a igreja, trate-o como um pagão ou cobrador de imposto. Aí o versículo 18: eu lhe digo a verdade, tudo o que você atar na terra será atado no céu, e tudo o que você desatar na terra será desatado no céu. Atar e reconciliar
ou aceitar é a mesma palavra. Tudo que religar, tudo que ligasse na terra seria ligado no céu. E quantas vezes, meus irmãos, as pessoas usou esse texto? Pelo menos eu estou falando de mim. Quando eu fazia parte de algum sistema religioso, dizendo, olha irmão, tudo que tiver ligado na terra vai estar ligado no céu. Por que Jesus disse isso? Tinha um contexto. Porque ali ele estava dizendo de laços de comunhões quebradas. E o reino do céu, ele não estava ligado ainda com o reino da terra. Então havia essa ruptura e Cristo estava trazendo o reino. Mas se tivesse 2 ou 3 reunidos ali, testemunha daquele assunto, o que tivesse ligado entre eles, Deus aceitaria no céu. É simplesmente isso. E se aquela pessoa não aceitasse o conselho, não voltasse atrás, Deus também, para Deus é a mesma coisa. Então tudo que o homem combinasse na terra a respeito daquela quizumba, daquela dificuldade, Deus aceitaria no céu. E se ele não aceitasse, se eles não aceitassem, Deus também não aceitaria. Então essa palavra, tudo que será ligado na terra será ligado no céu. Se desligar da terra, está desligado do céu. E aí nós vimos esse texto que muitos hoje ainda pegam esse texto para aprisionar as pessoas, dizendo que onde tiver 2 ou 3 reunidos, ele está. Então uma pessoa não pode ser a casa de Deus, tem que ter 2 ou 3. Senão, o que desligar na terra será desligado do céu. Então esse versículo, para quem não conhece, e para aqueles que pensavam que conhecia o contexto, e aí está esse versículo bem expressado nessa noite. Então, de que ele estava dizendo? Ele está dizendo de um líder ligar alguém na terra e será ligado do céu? De jeito nenhum, mas era isso realmente que muitos entendem até hoje. Pois bem, meus irmãos, e como funciona hoje? Será que eu tenho que, se eu zangar com um irmão meu, ou ter uma dificuldade com ele, será que ele vai ser desligado do céu e eu também? Porque nós não podemos fugir do contexto. Naquela época, o céu e a terra não eram ligados, porque o reino estava chegando. E a Bíblia diz que João Batista anunciou, é chegado entre vós o reino de Deus, arrependei-se. Então o reino estava chegando, não estava totalmente religado. Hoje não, o céu e a terra já foram religados. Então o céu e a terra já foi ligado. Não depende de eu fazer a paz com meu irmão para que eu possa ser ligado no céu. Eu já estou ligado no céu. Eu posso ter uma dificuldade com meu irmão, eu posso ir até ele, eu posso repetir a história, chamar o meu irmão, uma testemunha, pode, mas já está ligado. Naquela época não, o que desligasse da terra seria desligado do céu, porque o céu e a terra estavam desligados um do outro, mas hoje o reino do céu e o reino da terra é o mesmo reino. O Pai Nosso já profetizava isso. Então como funciona hoje? Colossenses capítulo 1, versículo 18. Também ele é o cabeça do corpo, da igreja. E o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude. O versículo 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo seu sangue, da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Então o texto está dizendo que pelo sangue dele, pela morte, ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Então hoje,
tudo já foi reconciliado com Deus. Tudo já voltou ao estado normal. Nós, quando nascemos, já nascemos no Éden. Da onde Adão saiu e perdeu, quando eu e você nascemos, nós já nascemos nessas condições que Adão estava. Eles entraram, foram reconciliados e voltaram à origem normal. Isento da morte, a ressurreição já aconteceu. Então, quando eu e você nascemos, meus irmãos, nós já nascemos de bem com Deus. Nós não precisamos hoje de reconciliação, porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz consigo mesmo através do sangue, ele reconciliou todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então hoje o céu e a terra já foi reconciliado. Eu não preciso reconciliar com meu irmão para me ser reconciliado no céu, porque nós já estamos no reino do céu. Se eu tenho alguma queixa contra o irmão, alguma briga, discórdia, eu já estou discordando no reino do céu. Agora, eu preciso ter essa consciência e fazer a paz com meu irmão, porque como viver no reino de Deus, ou no céu, né? De mal com alguém. Então nós precisamos ter essa consciência e evitar primeiramente dessa dificuldade. Versículo 21. E a vós também, que outrora eras estranho e inimigo no entendimento. Meus irmãos, nós aqui e a vós não significa nós. Quem era inimigo naquela época era todos aqueles que não aceitaram o sacrifício e que viviam longe de Jerusalém. Eles eram inimigos no entendimento. Eles não conheciam realmente a obra redentora de Cristo e se tornavam inimigos. Versículo 22. Agora, contudo, vos reconciliou. Então, eles eram inimigos no entendimento, pelas obras mortas. Agora, Paulo está dizendo, agora vocês já não são mais inimigos, ele reconciliou vocês no corpo da sua carne, pela morte, a fim de perante ele vos apresentar, santo, sem defeito e irrepreensível. Meus irmãos, como você pode entender esse texto hoje? Como você vai apresentar diante de Deus? Hoje não tem como você apresentar diante de Deus com pecado, porque o pecado foi perdoado. Eles foram perdoados e agora Paulo está dizendo, agora ele já reconciliou vocês. Nós, eles lá. Agora você pode apresentar diante de Deus sem defeito, sem pecado. Repetindo aqui mais uma vez o 22. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de perante ele vos apresentar, santo, sem defeito e irrepreensível. Então hoje, todas reunião hoje, as pessoas dizem assim, olha, eu sou um pecador arrependido. Senhor, eu apresento diante de você como pecador. Está contra Paulo. Paulo está dizendo, agora ele já reconciliou vocês. Vocês não têm que apresentar diante de Deus sendo pecador. Vocês têm que apresentar como puro e santo. Perfeito diante de Deus. Por quê? O preço tinha sido pago. Hoje não, cara, você é pecador, sou pecador arrependido. Meus irmãos, o pecado foi perdoado. Dívida paga. E riscado e pendurado na cruz há 12.000 anos atrás. Ele já reconciliou. Então hoje, onde tiver 2 ou 3, 4, 5, onde tiver uma pessoa, Deus está presente. Porque a Bíblia diz que nós somos morada eterna do Deus poderoso. Ainda que você não conhece
mas ele mora em você. O dia que você parar para analisar e pedir a ele para te ensinar, você vai ver que ele dorme com você, mora com você e você não conhece esse Deus poderoso que deixou o templo feito por mão de homem e passou a habitar no homem, fazer morada. Mas precisamos conhecer esse Deus e vivemos esse paraíso, essa reconciliação que ele fez com eles, e nós já nascemos reconciliados, já nascemos no reino do nosso Pai. Só basta agora reinarmos em vida e em perfeita vitória. Melhor noite, paz eterna para todos.